Êxodo, capítulo 3, versículo 2 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegue para cá, tira os teus sapatos ou as tuas sandálias, porque o lugar é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu estava aqui pensando, esta igreja realmente Deus tem um ministério de libertação, e eu vejo Deus trabalhando a cada dia nesta igreja. Eu me lembro muito bem o Heber, quando chegou aqui, a Marisa perguntou: Você vai cantar? De um jeito assim que a gente olhava e parece que não tinha nada, né? Mas Deus tinha um compromisso com o Heber. Deus levantou, e eu creio que foi um dos momentos mais bonitos do Heber, foi aqui na igreja do aeroporto, né? Onde ele foi líder do jovem, adorou a Deus aqui, e foi um instrumento que Deus levantou neste lugar. Está aí o Heber hoje, é um ministro de louvor preparado para cantar em qualquer igreja, não só na igreja onde ele congrega, mas em qualquer igreja precisa de um ministro como o Heber, um homem compromissado com o reino de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje a esposa não está, nem os filhos, né? Mas é uma família unida. Eu vejo ali Deus trabalhando, eles ensinando os filhos a louvar, a ler a palavra e compreender o projeto que Deus tem na vida dele. E eu estava me lembrando também que esses dias eu estava vendo, acho que não sei se no Facebook ou alguma coisa, e eu vi um rapaz que passou por aqui, por essa igreja, e ele passou aqui por um momento mais difícil da vida dele. Eu me lembro que ele chegava naquele cantinho ali, ficava escondido e não queria nem que as pessoas vissem o rosto dele. E quantas vezes nós entramos ali naquele fundo e ele me abraçava e dizia: Pastor, será que tem jeito para mim? E eu dizia: Tem, com certeza. Não existe causa impossível para Deus. E o tempo foi passando, né? E eu fui trabalhando com esse jovem, trabalhando com esse homem, no emocional dele, porque ele estava com o emocional bem debilitado, estava desacreditado. E Deus levantou ele nesse lugar. Tanto foi que ele sentou aqui do meu lado. Para quem estava desacreditado, já não tinha mais esperança nenhuma, ele foi levantado aqui. E esse dia eu fiquei sabendo que ele foi consagrado pastor. Eu falei: meu Deus do céu, que obra linda que o Espírito Santo fez na vida desse moço. E o nome dele é Leandrinho, né? Leandrinho passou por aqui, né? Foi uma batalha muito grande, mas Deus honrou a fé dele, né? E o Leandrinho hoje é um pastor, né? Foi consagrado pastor aí no Sarandi, e que Deus possa continuar usando a vida dele. É um menino que tem uma revelação muito linda da palavra de Deus. É um menino muito quebrantado. Esse dia eu encontrei ele na rua, estava ali na farmácia, ele viu a Marisa, foi lá, cumprimentou a Marisa: Cadê o pastor, né? Aí a Marisa falou: Está ali no carro. Aí ele chegou correndo e me abraçou: Senhor pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, ora por mim. Ele é bem assim, extrovertido. Eu orei por ele ali. Eu louvo a Deus pela vida do Leandrinho e por tantas pessoas que passaram por aqui, né, que Deus levantou, né, que Deus fez uma obra linda, porque esse ministério é um ministério de restauração. Tem que ter muito amor, tem que ter muita dedicação
para trabalhar nas vidas que muitas vezes parece que já não tem mais esperança na vida. Mas nosso Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus que nos escolhe e passa tempo. A impressão que nós temos que parece que não vai acontecer as promessas na nossa vida, mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Quando nós olhamos para a história do povo hebreu, que ficou 430 anos no Egito como escravo, né? Um povo que era livre, eles ficaram ali em escravidão. Muitos morreram naquele lugar, açoitados, judiados por Faraó, e parece que a esperança daquelas pessoas estava destruída. Eles não tinham mais perspectiva de uma vida, de poder voltar a adorar o nome do Senhor Jesus, porque eles viviam como que se fosse escravo, né? Eles não tinham salário, o salário deles era o alimento e o sofrimento que eles tinham por causa dos açoites, por causa da maldade de Faraó, que Faraó era um tirano. E esse povo ficou ali 430 anos. Quem sabe você que está aqui hoje numa prova, talvez 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você acha que não tem esperança para você. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que você é um escolhido do Senhor. Você está passando só por um tempo, está passando por uma fase, mas essa fase vai mudar, e a obra de Deus vai acontecer na sua vida com certeza, porque a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus então, Ele escolheu o povo hebreu. Ele escolheu através de uma promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele fez uma promessa através desses patriarcas, e esse povo ficou em cativeiro ali naquele lugar por 430 anos. Eles foi geração em geração, até chegou um momento em que Deus ali levanta Moisés, né? Nasce um garoto por nome de Moisés, filho de Joquebede e filho de Anrão. E ele nasce quando o Faraó tinha proibido as crianças do povo hebreu de procriar, de nascer. Então nasce aquele menino como a esperança do povo hebreu. Então aquele menino, há pouco tempo de vida, quando ele estava ali sendo cuidado pela sua mãe, quando ela percebeu que não conseguia mais esconder o menino, e ela pegou, então coloca ele num cestinho de junco e coloca ele no rio Nilo. E por providência divina, a filha de Faraó estava ali tomando banho, e de repente ela vê aquele cestinho de junco, e ela olha para aquela criança chorando, e diz a Bíblia que aquela criança era formosa à vista, e quando ela olha, ela bota os olhos naquela criança, e ela ama aquela criança. Então aparece a irmã de Moisés, e fala que a mãe dele poderia cuidar. Então ela pega, chama a mãe, paga um preço, paga um salário para ela cuidar do filho, e o filho vai crescendo debaixo da tutela da mãe, debaixo do ensino da mãe. E quando ele tinha já ficado grande, então ele vai, entrega ele para a filha de Faraó, e Moisés então cresce, né? Moisés agora seria um príncipe do povo egito, e ele cresce na ciência, na sabedoria, e ele se torna um homem preparado para a guerra. Mas um dia então esse Moisés sai para dar uma olhada nos seus irmãos, e ele vê alguém surrando um dos seus irmãos, o egípcio batendo no irmão. Ele então pega, olha para a direita, para a esquerda, vê que não tem ninguém, e ele mata o egípcio, esconde ele na areia, e Faraó fica sabendo, e Faraó então agora quer matar Moisés. Moisés foge para o deserto, e diz a Bíblia que ele ficou 40 anos no deserto. Ele encontra ali Jetro, né? Casa com a sua filha. Eu não sei o que tinha na cabeça de Moisés. Moisés, depois de 40 anos, ele perdeu o costume dos egípcios, e agora ele está ali esquecido, vivendo uma vida totalmente diferente. Ele achava que ele talvez seria o libertador, mas ele tentou com as suas próprias forças, e não adiantou a força dele, porque tudo tem um tempo de Deus, e a obra de Deus vai acontecer na tua vida ao tempo determinado. Por isso que a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, no céu e na terra.
Então você que está aqui nesta noite, talvez você está aí pensando, será que Deus está falando comigo? Será que Deus tem um propósito na minha vida? Com certeza, você não caiu de um paraquedas, você é um projeto de Deus, Deus escolheu você com certeza, e ao tempo determinado por Deus, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, se você não se desviar do caminho, se você estiver firme andando conforme diz a palavra de Deus, você será uma bênção, e a mão do Senhor estará sobre a sua vida, e você será próspero nessa terra, no nome do Senhor Jesus. Então Moisés, com seus 40 anos, quem sabe alguém com 40 anos já está pensando em parar, mas Moisés estava ali no deserto, com a sua pele queimada pelo sol, e diz a Bíblia que um dia ele leva as ovelhas de Jetro ali perto do Monte Horebe, e de repente quando Moisés estava olhando para as ovelhas, ele vê um clarão, e a Bíblia diz que era uma sarça que estava pegando fogo. Era normal até uma sarça pegar fogo no deserto, porque ali o sol era muito forte, né? Areião, não tinha sombra, e acontecia muitas vezes da sarça pegar fogo. Só que o mistério dessa sarça diz que a Bíblia diz que ela não consumia. Ela continuava, ela queimava e continuava queimando. Então quando Moisés viu aquilo, ele ficou impressionado, ele parou para ver o que estava acontecendo, e quando ele foi se aproximando daquela sarça para ver o que estava acontecendo, ele foi verificar o que estava acontecendo, porque aquela sarça não apagava e continuava queimando e não se consumia, e de repente quando ele se aproxima, ele escuta uma voz: Moisés, Moisés. E Moisés levou um susto, porque do meio da sarça ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés, tira o sapato dos teus pés, ou tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é terra santa. Sabe por que era santa? Porque a presença de Deus estava naquele lugar, e Deus estava manifestando naquela sarça. Eu não sei aonde Deus está manifestando na tua vida. Quem sabe você está com os olhos fechados e não está conseguindo perceber, mas o Senhor está manifestando na tua vida. Ele está falando com você esta noite. Ele está dizendo que Ele tem um projeto, Ele tem uma obra para ser realizada na tua vida, e muitas vezes você fica olhando para as coisas ali, aqui e ali, mas é hora de olhar para o alto e clamar, como Davi clamou: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Jesus está aqui nesta noite, e Ele fala contigo através desta mensagem. Ele está dizendo para você que você é um projeto dEle. Quem sabe você está dizendo: mas tantas coisas aconteceram, eu já perdi a esperança. Lembra quando eu contei a história do Leandrinho? O Leandrinho estava perdendo a esperança, mas Deus entrou na vida daquele moço, usando o ministério da Assembleia de Deus do Jardim Aeroporto, e levantou aquele moço, colocou ele de pé quando ninguém acreditava, quando a sociedade não dava nada para ele. O Senhor falou com ele: eu tenho uma marca da promessa na tua vida, levanta, homem, e se coloca de pé, porque você é um projeto meu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E está aí o Leandrinho pregando para todo lado, levando a palavra de Deus, quando ninguém acreditava, mas Deus acreditou nele, como Deus acredita em você, como Deus está olhando para você. Quem sabe você entrou aqui nesta noite desanimado, decepcionado da vida. Quem sabe você será mais um ano de 2026, o de 2025 foi péssimo, foi horrível, mas o ano de 2026 eu profetizo que será um ano de bênção na tua vida, será um divisor de água na tua vida, porque quem te escolheu não foi o pastor Valdir, não foi a missionária Marisa, não foi os obreiros aqui do púlpito, mas foi o Senhor que te escolheu, e Ele é dentro de você nessa noite. Eu tenho um plano na tua vida, eu tenho uma obra para ser realizada na tua vida. Basta você levantar a tua cabeça, para de ficar com a cabeça baixa, homem, levanta a tua cabeça e clama a Deus nessa noite. Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Oh, aleluia, que presença, que presença. Deus, Ele é Deus perfeito, Deus, Ele é Deus poderoso, e as promessas de Deus, elas são irrevogáveis. Foi Deus que prometeu,
Foi Deus que te escolheu, Heber? Mas é claro que foi. Se você está de pé, é porque Ele tem te sustentado. Muitas vezes vem pensamento na nossa mente que nós, que nós já chegamos ao final, não tem mais jeito para nós. Não, o nosso Deus não trabalha dessa forma. O momento que você menos espera, Ele pega na tua mão e te coloca de pé e diz aqui: levanta, homem, levanta, porque eu tenho uma obra contigo. Lembra quando Josué tomou o lugar de Moisés, ficou no lugar de Moisés? Moisés morreu, então Josué foi agora substituir o grande Moisés, o maior pastor de todos os tempos. E Josué tremeu. O que Deus disse para ele? Josué, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Josué, eu serei contigo. E a mesma palavra que Deus está falando aqui nessa noite: aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor é contigo. Eu digo mais ainda, com ousadia do Espírito: aonde você colocar as tuas mãos, Deus vai abençoar. Assim como Ele foi com José, Ele é com você, meu irmão. Você é um projeto de Deus. Então levante a sua mão e se alegre, porque hoje a presença de Deus está aqui no nosso meio para operar um milagre na tua vida. Parecia que aquele povo estava destruído, parecia que não tinha esperança para ele, mas agora Deus chama Moisés. Quem é Moisés? Um camponês que estava lá cuidando de ovelha, há tanto tempo que já não sabia nem falar mais, porque quando Deus chamou ele para o confronto, ele disse: eu sou pesado de língua, eu não consigo falar. Quantos de nós nos sentimos tímidos, subir no púlpito aqui, misericórdia? Que nem o Paulinho, eu lembro muito bem do Paulinho, chamava o Paulinho para tirar a oferta, para tirar a oferta. Hoje sobe aqui e canta, agora está ensaiando, é um novo cantor da igreja aí. A Silmara falou que disse que ele está cantando manhã inteirinha, quer ser que nem o Heber. Oh, Jesus amado. Então, Deus chama Moisés e dá uma missão para ele. E o interessante de tudo isso, o que eu acho lindo aqui no versículo 7, é que diz aqui, e disse o Senhor: tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Que coisa linda! Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua aflição. Agora, quando você clama a Deus, quando você nem ora, mas você geme, você dobra o joelho e chora na presença de Deus, isso chega às narinas dele como um cheiro suave. Muitas pessoas falam assim: mas pastor, eu não consigo orar, eu não sei orar. Mas no momento que você está de joelho dobrado, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Talvez você não está sabendo orar, mas o Espírito Santo está dizendo assim: não é assim que ele está dizendo, não, Pai, é assim, 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 e ele ajuda você nas suas aflições. É desse jeito que o Espírito Santo faz. Ele está conosco todos os dias, ele nos ajuda na nossa fraqueza. E também diz a Bíblia que o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas vezes eu vejo crente: pastor, eu estou tão fraquinho, parecendo aquelas galinhas da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você nem sabe o poder que tem sobre a sua vida. Muitas vezes eu estou aqui no púlpito, ontem mesmo, parecia que eu ia voar aqui em cima. Por quê? Porque eu sou magro? Não, porque eu estava sentindo a presença de Deus. E quando você sente a presença de Deus, você fica impactado. Eu lembro que a irmã Vanessa veio aqui, pediu para me orar, mas quando eu coloquei as mãos na irmã Vanessa, caiu para trás. O poder de Deus foi tão grande que ela não suportou e caiu por causa da glória. E muitos estavam aí olhando para o mosquito, olhando para o ar. Meu amado, fica ligado na palavra, porque o Espírito de Deus está falando contigo nesta noite. Levante a tua mão e adore, comece a adorar, porque através da nossa adoração a glória de Deus descerá sobre essa igreja, e você vai ser impactado pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. O povo ficou 430 anos, irmã Vanessa, gemendo lá. Mas houve um momento que Deus não suportou.
Deus não suportou. Ele tinha preparado já Moisés, deixou Moisés 40 anos no deserto. Quando Moisés já estava ali, sabe, achando que para ele não tinha mais jeito, que não tinha mais um chamado de Deus, Deus chama ele através da sarça, fala com ele, fala: agora, Moisés, você vai lá no Egito e você vai arrancar aquele povo de lá. Muitas vezes quando Deus dá essas missões para nós trememos. Quando Deus nos chama de verdade, nós sentimos que somos tão incapazes, que somos tão debilitados diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que muitas vezes a gente olha para nós: Senhor, será que é eu mesmo que você está chamando? Não é o irmão Valmir, não? Não é o Marco que você está chamando, não é o Fabiano, não é o Wagner, é eu mesmo, Senhor. O Senhor tem certeza? Esse magrelinho aqui que não tem muita coisa para oferecer, mas tem uma gratidão ao meu Deus, porque quando ninguém dava nada por mim, Ele veio com o teu Espírito, me levantou e me colocou de pé, e fez a marca da promessa sobre a minha vida. Por isso eu estou aqui hoje grato ao Senhor, porque Ele é grande em misericórdia e bondade, e essa bondade de Deus está querendo te envolver nesta noite. Se você der lugar, se você abrir os seus ouvidos: Senhor, fala comigo. Hoje eu quero um avivamento na minha alma, hoje eu quero um avivamento no meu espírito, hoje eu quero um avivamento no meu ministério. Deus vai bradar e o fogo de Deus vai descer sobre essa igreja, e você vai ser impactado pela glória do Senhor. Eu fico maravilhado com Deus. Quando eu olho aqui no capítulo 12, no versículo 41, diz aqui: e aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram da terra do Egito. Como que pode? Moisés não tinha uma bazuca, Moisés não tinha metralhadora, Moisés não tinha um exército com ele. Moisés foi sozinho com um cajado na mão, e o seu irmão e a sua esposa. Mas para enfrentar o faraó, o grande faraó, como que eu vou fazer isso? Só que aquele povo, irmão Couto, estava debaixo de uma promessa. Como você está debaixo de uma promessa, porque o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó chamou você. Você é uma família de Deus, você é um projeto de Deus. Então é momento de você abrir a tua boca nesta noite e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é grande e poderoso. Em nome do Senhor Jesus. E no 51, olha o que aconteceu aqui. Aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Mas que exército? Que exército? Um exército escravo, dominado por Faraó. Mas que exército? Nós somos o exército de Deus. Eu e você somos exército de Deus. Sabe por quê? Porque a unção de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. Nós não somos ser qualquer, nós somos príncipe. Nós somos príncipe no reino de Deus. E você, mulher, é princesa no reino de Deus. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus, porque eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Agora Moisés chega diante de Faraó, um homem de pele queimada, 40 anos já, e de repente o povo se reúne e Moisés começa ali a demonstrar o poder que estava sobre ele. Deus manda Moisés enfiar sua mão dentro da sua túnica, e ele enfia, e quando ele tira a mão, a sua mão estava contaminada de lepra. Você imagina o susto que ele levou. E Deus mandou ele colocar a mão na túnica de novo. Ele colocou, e de repente a sua mão ficou perfeita. Ele disse: epa, Jeová está comigo. Ele jogou uma vara no chão, e aquela vara se tornou uma cobra, e Moisés começou a ficar assustado, e pegou pela cauda da cobra, e se tornou uma vara de novo. Ele falou: opa, Jeová está comigo. E de repente
Deus leva esse homem a confrontar o grande Faraó, o homem brabo, o homem obstinado, valente, que estava ali com muitos soldados ao seu redor. Mas agora chega Moisés com voz mansa, e Deus fala a Faraó através de Moisés: liberta meu povo, deixa o meu povo ir no deserto para eles me adorar. Olha o quanto é importante a adoração, meu irmão. Você talvez está aqui e não está adorando a Deus porque você não percebeu ainda que a adoração move o céu, que a adoração mexe com o coração de Deus. Por isso que eu sou aquele que ama louvor e que quero que essa igreja seja cheia de louvor, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. Cadê essa igreja pentecostal de Jardim Aeroporto que não levanta a mão e que não glorifica o nome do Senhor Jesus? Através da tua glorificação, Deus vai começando a visitar o teu povo. Daqui a pouco tem batismo com o Espírito Santo, daqui a pouco tem cura divina. É quando nós se reunimos num só Espírito, numa só graça, é que Deus vem sobre nós e nos visita e nos fortalece e nos dá a experiência da sua presença. Oh, e Faraó então não quer liberar o povo de maneira alguma. Não, eu vou liberar meus escravos. Quem é esse teu Deus? Eu não sei quem é Deus. Que Deus é esse? Sabe qual foi o nome que Deus deu? Eu sou. Eu sou. E aí Faraó, mas quem eu sou? E Deus então começa a manifestar através das 10 pragas. Destruiu praticamente o Egito, destruiu praticamente todo o Egito. Mas Faraó com o coração endurecido e não abria mão. Talvez tem muitos crentes aqui nesta noite que está com o coração endurecido. Deus está falando com você, mas você fecha o coração e não abre. Aí você está perdendo o teu tempo, porque a glória de Deus não virá sobre você. Somente vem sobre os quebrantados, os humildes do coração, os sinceros de coração. E eu creio que Deus vai visitar muitos corações aqui nesta noite, porque eu estou sentindo um milagre de Jesus visitando essa igreja, visitando esse altar, visitando esse púlpito. E a glória de Deus está querendo tocar em você nessa noite, quer mexer com as suas entranhas nessa noite. Parecia impossível. Parecia impossível. Aquele povo olhava para Moisés, mas Moisés, não tem condições de você nos tirar daqui. Nós estamos presos há tantos anos. Nós acostumamos a viver debaixo dessa escravidão. Será que tem uma oportunidade para nós? Talvez você está vivendo uma situação de escravidão, por um pecado, por uma situação, mas Deus quer te libertar hoje. As cadeias vão quebrar hoje, as correntes vão quebrar hoje, e você vai dar um brado de vitória no nome do Senhor Jesus, porque eu sinto o Espírito Santo falando com você. Deus está falando comigo, Deus está falando com você através dessa mensagem. Muitas vezes o diabo entra dentro da igreja, tapa os nossos ouvidos, e nós saímos, entramos e saímos do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a casa dele seja cheia da glória. Mas como que ela vai ser cheia da glória? Quando você entende que você está aqui no lugar de adoração, porque a sarça está queimando hoje aqui. Você já tirou o seu sapato do seu pé, você já tirou a sandália do seu pé. Nós temos que entrar com temor na casa do Senhor. Hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Hoje eu sei que o meu Espírito Santo vai falar comigo, usando a vida do pastor Valdir, que é o meu pastor. Ele é o meu profeta da minha vida, ele profetiza na minha vida, e eu recebo renovo, eu recebo cura, eu recebo milagre. Quantas pessoas que eu já não dei uma palavra profética para a vida dele, e a pessoa não entendeu, e quis andar pelo seu caminho, e depois a pessoa acaba entendendo: pastor, aquela palavra era de Deus, aquela palavra era de Deus para mim. E muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus e agasalha no coração e está dizendo: Deus está falando comigo, está usando o meu pastor como autoridade sobre a minha vida, como cobertura da minha vida.
E você vai ser abençoado quando você é instruído, quando você realmente se humilha diante da palavra de Deus e recebe ela no teu coração. Com certeza é um novo dia para você, é um novo tempo para você. E o diabo está sempre tentando atrapalhar o projeto de Deus, o plano de Deus na tua vida. Nós não somos um ser qualquer. Há um milagre acontecendo na nossa vida a cada dia. Cada dia que nós levantamos da nossa cama e respiramos esse ar que Deus nos dá, nós temos motivo para agradecer a Deus. Porque quando nós estamos dormindo numa cama, nós estamos vulneráveis, nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Quantas pessoas que Satanás não mata quando você está no sono, mas quando você levanta, muitas vezes não agradece a Deus, muitas vezes não reconhece que Deus está te dando uma oportunidade de mais um dia na presença dEle, de você poder adorar o nome dEle, de você poder exaltar o nome dEle, dobrar o seu joelho e: Senhor, eu te agradeço por mais uma oportunidade de vida que o Senhor está me dando, eu te agradeço pelo ar que eu estou respirando. É a presença de Deus na tua vida, é através do fôlego de vida, porque o fôlego é Ele que te dá. Muitas vezes nós passamos por batalha, muitas vezes nós passamos por guerra. É como eu estava dizendo para a Marisa hoje, cada batalha que nós passamos é mais uma experiência. Cada guerra que nós travamos é mais um aprendizado com Jesus. Jesus não tem prazer no teu sofrimento. A Bíblia diz que Ele chora com os que choram, mas Ele se alegra com o que se alegra. Então se alegra, meu povo, se alegra, porque você está na casa de Deus, e a presença dEle é real neste lugar. Se você pedir para que o Espírito Santo abra os teus olhos espirituais, você vai ver anjo aqui, você vai ver a glória dEle nesse lugar. Mas se você ficar aí, com o seu coração fechado, você vai sair. É mais um culto, e nós não podemos ter mais um culto na nossa vida. Cada culto é um culto, cada culto é uma maneira que Deus fala, cada culto é uma maneira que Deus nos corrige. Deus não é repetitivo. Muitas vezes eu sou acostumado a pregar uma mensagem várias vezes, mas cada vez que eu prego essa mensagem ela é diferente, porque o nosso Deus é o Deus de sabedoria. Ele conhece aquilo que o teu coração está precisando. Ele sabe aquilo que você precisa naquele momento. Talvez uma palavra só te enche, você dizer: sai daqui, Senhor, graças a Deus que o Senhor falou comigo mais uma vez. É isso que nós temos que entender. Tem pessoas que acham que o pregador tem que pregar tudo para ele, guloso, quer comer tudo, mas não é. Aqui tem uma mesa preparada. Tem gente que gosta de arroz com feijão, tem gente que gosta de uma panquequinha, tem gente que gosta de um filé mignon, tem gente que gosta, do miolo de paleta. Meu Deus do céu, Deus tem o banquete preparado para o seu gosto. Você come conforme você quer, conforme a tua vontade, mas muitas vezes você olha e faz bico, que nem o povo começou a fazer, depois que saiu do Egito. Deus começou a dar maná para o povo, maná. Você pode imaginar a comida que descia do céu? Meu Deus, devia ser a coisa mais deliciosa. E o povo, depois de tudo aquilo que aconteceu, de ter tirado do Egito, da escravidão, eles começaram a murmurar no deserto. É isso, meus amados. Você tem uma coisa que desagrada a Deus, é murmuração. Se você continuar murmurando, você não vai subir no arrebatamento, você não vai ter presença de Deus na tua vida. Nós temos que se alegrar cada dia, cada momento, cada situação. Nós temos que glorificar a Deus, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo o que acontece, muitas vezes, causas que nós provocamos, sim, mas a maioria das vezes Deus está no controle da nossa vida. Deus está cuidando do nosso passo, Deus está cuidando de nós, até nessa situação que a Marisa está passando agora. Ela não gosta muito que fala, mas hoje alguém falou assim: pastor, mas como pode a irmã Marisa passar por uma situação dessa? A irmã Marisa é uma pessoa tão boa, mulher de Deus, como que pode isso? Eu não consigo entender.
Aí eu disse para ela assim: eu também não consigo entender por que Jesus, sendo filho de Deus, desceu lá do céu, nasceu de uma virgem, aos 33 anos, levaram ele numa cruz, crucificaram ele, colocaram uma cruz na sua cabeça, bateram nele, humilharam ele. Ele era filho de Deus, mas só que em tudo tem um propósito. Para que Jesus passou por tudo isso? Para nos salvar. Porque a Bíblia, irmã Carla, diz que nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Só que com aquele sangue derramado ali na cruz do Calvário, Deus nos deu a salvação eterna, através do sacrifício. Eu não sei o que está acontecendo na vida da Marisa, eu sei que ela está orando, a igreja está orando por ela, mas eu sei que vai haver testemunho dessa história, vai haver testemunho. Ela vai subir aqui nesse altar e vai contar de algo que ela viveu na pele, algo que ela viveu nas suas entranhas, e Deus não deixou ela lá, arrancou ela de lado. Vai e conta aquilo que eu fiz na tua vida, e é desta forma que Deus vai fazer na minha e na tua vida. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Deus venceu, nós vamos vencer também, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Moisés, então, ele foi enviado para o Egito como libertador do povo. E quando morre o primogênito, Faraó então libera o povo, aquele povo sofrido, velho, criança, todo tipo de pessoas, abatido, magro, esqueléticos. Então aquele povo sai e dá toda a maioria da riqueza para o povo levar, ouro, prata, e ele sai feliz para o deserto para adorar o nome do Senhor. Só que quando o Faraó percebeu que ele tinha liberado o povo, veio uma ira no coração dele, e diz a Bíblia que ele arrumou ali os seus 600 soldados, 600 carros, os que tinham sobrado, os melhores soldados, e vai atrás do povo. Só que quando o povo foi no deserto, Deus não permitiu que eles fossem por um lugar, fossem por aquele lugar. E quando eles chegaram ali na frente do Mar Vermelho, a impressão é que eles ficaram embaraçados. E eles se sentaram ali. E de repente, quando eles olham para trás, vem os carros de Faraó, os cavaleiros de Faraó, armados até os dentes. E eles veem a poeira que está vindo. E eles olham para a direita, tinha morro, do outro, à esquerda morro, e à frente um grande Mar Vermelho. Será que o Mar Vermelho não está na tua frente nessa noite? Sabe o que significa o mar? Problema, dificuldade. E de repente Moisés fica ali encurralado com o povo, e o povo começa a gritar: Moisés, por que você não deixou nós morrer no Egito? Lá tinha túmulos para nós. O povo começou a murmurar e a brigar com Moisés. Diz a Bíblia que Moisés era um homem manso, ele era um homem tranquilo. Naquele momento Moisés, ele começou a buscar uma saída, um escape. E ele começa a falar com Deus. Tem momento na nossa vida que nós temos que falar com Deus. Tem momento que não adianta nós olharmos para o problema. É o momento de nós clamarmos a Deus. E diz a Bíblia que Moisés clamou a Deus. Moisés então ele começa a falar com Deus. E Deus responde para Moisés. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Mas antes, sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, o que você tem na tua mão? Ah, Senhor, eu tenho uma chave para abrir o mar. Não, Moisés só tinha um cajado na mão, uma coisa insignificante, um pedaço de madeira.
Talvez você tenha algo que você acha que é insignificante, é o seu joelhinho para você dobrar e clamar a Ele. Então Moisés disse: Senhor, eu só tenho um pedaço de madeira, um cajado na mão. Então disse Deus para Moisés: Moisés, toca nas águas. Toca nas águas. Muitas vezes nós nos sentimos embaraçados. Muitas vezes Deus quer exercitar a nossa fé, coloca nós em situações para nós colocarmos a nossa fé em ação. E nós dizemos: Senhor, o que eu vou fazer agora? O que você tem na mão, pastor Valdir? Senhor, eu tenho a palavra. Então você tem a palavra. A palavra ela penetra as juntas, as medulas, ela penetra o mais profundo da alma. Você tem a minha palavra, então não tema, homem de pequena fé. Então quando Moisés toca nas águas, eu acredito que ele toca nas águas, e o povo estava ali aflito, sem saber o que fazer. E aí Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. Mas como marchar, Deus? Tem um mar na nossa frente. Para onde que nós vamos? Nós vamos se afundar nas águas. Moisés, marche. Tem momento na nossa vida, Graciele, que você não tem que olhar para o seu problema, você tem que olhar para aquele que te chamou. Ele é responsável pela tua vida, pelo teu ministério, pelo teu chamado. Então não se embarace com as coisas dessa vida. Olhe para frente, porque à frente está o Deus de Israel que te chamou. Eu acredito, Edinaldo, que quando Moisés toca nas águas, as águas não se abriram. Muitos de nós achamos que Moisés tocou e o mar já se abriu. Não, ali é o momento que o povo teve que exercitar a fé, através do seu líder Moisés. Porque a Bíblia diz que nós temos que imitar a fé dos tais, não é isso, Rogério? Dos nossos pastores. Nós temos que exercitar a fé deles. Então quando Moisés pega o povo e começa a caminhar, quando eles começam a caminhar, de repente, diz a Bíblia que o mar se abriu. Eu não sei se virou gelo, ou não sei se Deus colocou um vidro bem grandão do lado direito e do lado esquerdo. Só que um milagre aconteceu naquele momento. O povo teve que ver de olhos abertos o maior milagre que aconteceu na terra. O mar se abriu diante deles e eles começaram a caminhar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Se você está entendendo que Deus está falando com você em meio a esse problema, em meio a essa dificuldade, levante a sua mão e tome posse da tua vitória nesta noite. Deus está abrindo o mar para você passar, para você caminhar, para você glorificar, para você exaltar o nome dele nesta noite. Vamos se colocar em pé. Que coisa maravilhosa. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Tem alguém que fala que Moisés secou, que Deus secou, abriu o mar, mas as águas, como é que chama? A areia ficou toda molhada. Mas quando Deus faz a obra na nossa vida, Ele faz por completo. Pela grandeza do meu Deus, o Deus que abriu o mar, Ele é poderoso para secar também a areia, para o povo de Deus, os escolhidos, o exército de Deus, passar bradando o nome do Senhor Jesus, no meio daquelas águas que se abriram, à direita e à esquerda. Sabe por que acontece isso, Márcia? É por causa da promessa. É por causa da promessa. Você que está aqui hoje, talvez está fraquinho, mas Deus se preocupa com você tanto, que muitas vezes você começa a demorar para vir na igreja, o pastor liga para você: o que está acontecendo? Você não está vindo na igreja. É o cuidado que Deus tem com a sua vida. Muitas vezes você se acha fraco, muitas vezes você acha esquecido, mas você não está esquecido, não.
Você pode se achar pequenininho, insignificante, mas você é um projeto de Deus. Deus está falando com alguém aqui nesta noite que se sente derrotado, que se sente destruído. Deus está dizendo para você que do pó Ele levanta o pequeno, e do monturo Ele ergue o necessitado, e faz assentar a mesa dos príncipes. Se você está entendendo que Deus está falando com você, jogue a sua mão para cima e adore o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aleluia. E no versículo 21 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez se retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Ultimamente eu ando pensando muito mesmo. Eu estava comentando com a Marisa sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37, aquela mensagem, ela tem mexido comigo. Ela tem mexido muito comigo, sabe? Porque quando a gente olha para aquele texto de Ezequiel, e nós vemos ali ossos secos espalhados. Então Deus leva Ezequiel para aquele vale, e a Bíblia fala que Ele leva o profeta ao derredor daquele vale, para ele examinar os ossos. E quando ele bota os olhos, ele vê que os ossos não estavam só secos, estava sequíssimo, estava podre. Agora eu pergunto: o que se pode fazer para osso podre? E quando nós entendemos a história, na realidade, aquilo ali, irmão William, significava uma nação, ossos podres, descartável, que não valia nada. Aos olhos humanos aquilo não prestava para nada, estava deteriorando, aquilo ali estava sendo destruído, irmão Railton. E olhando humanamente, o profeta viu que aquilo não servia de nada. Quando Deus fala para ele: mas poderão reviver esses ossos? Ele fala: Senhor, Tu o sabe. Ele jogou a batata para a mão de Deus. É o Senhor que sabe, eu não sei de nada. E no final da história, nós vemos esses ossos secos se tornando um exército grande em extremo. Então, se Deus fez isso no vale de ossos secos, Ele não pode fazer você que tem o ar que você respira, que você tem saúde, até bonitão, mas sabe o que Deus não pode fazer com você? Pode fazer uma bomba de você. Rogério, basta você acreditar, porque se tem alguém que acredita em você, é Deus. O ser humano muitas vezes ele olha para ele mesmo e não acredita, mas Deus acredita em você. Deus escolheu você, Ele sabia que você ia passar por tantos processos, menino do Rio de Bigode. Ele sabia que você ia passar por tantos processos, sabia que muitas vezes você ia cair, que muitas vezes você ia se levantar, muitas vezes você ia cair, achava que não ia se levantar, mas Ele pegava nas tuas mãos e colocava de pé. É isso que Deus faz. Ele coloca a esperança num coração que não tem esperança, Lília. Por isso que nós temos que viver, ir em frente, acreditando, irmão Vasni, Pai, que nós somos escolhidos do Senhor, que Deus tem uma promessa na nossa vida, por mais que nós muitas vezes não acreditamos, achamos incapazes, como alguns irmãos que chegou aqui na igreja que era até gago. Pastor, você vai pregar? Nunca vou pregar, eu sou gago. Eu vi um gago pregar aqui nessa igreja, um gago pregar aqui, mas pregar, o homem pregava e não tinha gagueira, cantava e não tinha gagueira, mas quando ele ia falar com você, o que é isso? É a manifestação da glória de Deus,
É a manifestação da glória de Deus na sua vida, irmão Couto. É a manifestação da glória de Deus na sua vida, Rafael. É a manifestação da glória de Deus na sua vida, meu irmão que está aí atrás aí. Você mesmo. Deus tem um projeto na tua vida, homem. Você tem que dar um passo, Ernesto, um passo mais em frente e acreditar que Deus te escolheu no meio de tantos. E o que Ele vai fazer na tua vida vai surpreender a tua família. Basta você abrir o seu coração e acreditar. Porque o que Deus quer é que nós acreditamos. Porque a Bíblia diz que é impossível nós agradarmos a Deus sem fé. Você tem fé, Rogério? Você tem fé? Fala alto, rapaz. Dá um grito que você tem fé. Amém. É isso que Deus quer. Quando Deus curava as pessoas, o que Ele dizia, irmão, na carta? Vai, a tua fé te curou. A Graciele pegou a mulher do fluxo de sangue quarta-feira. A Vanessa pegou a mulher do fluxo de sangue ontem. Deus está falando. Deus está falando de cura. Deus está falando de milagre. Deus tem um projeto, tem um plano. Não deixa o diabo ficar lançando pensamento na tua cabeça. É o que ele mais faz. Você é um zero. Você não é nada. Oh, meu Deus. Se você soubesse o que Deus pode fazer na tua vida, Eric, o que Deus pode fazer na tua vida é muito mais do que você imagina. É muito mais. Eu fico maravilhado quando eu vejo esses milagres que acontecem aí, daquela cantora que morava numa casinha de chão batido, hoje está aí, ó, explodiu. Quem que faz isso? É Deus. Mas quando alguém acredita no projeto de Deus, eu acredito no projeto de Deus na vida do Heber. O Heber vai ser um pregador tremendo. Eu já levei ele lá na igreja dele lá e apresentei ele como pregador. Acho que o pastor dele começa assim, sabe que esse pastor aqui? O cara está aí, tem talento. Dá oportunidade para ele, para ver se Deus não levanta. Aqui só não prega aqui quem não quer, porque nós damos uma oportunidade para pregar, para cantar. Aqui é um lugar de talento, de levantar os talentos. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o bambambam, não, eu não sou nada. Não. Mas nós temos um projeto de levantar pessoas aqui, acreditar em pessoas. E nós acreditamos em vocês. Tem muitas pessoas que falam por aí que ama cachorrinho, que ama gatinho, sei lá. Eu amo gente, eu gosto de gente. Eu gosto de conversar com gente. Porque é imagem e semelhança de Deus. Se você acredita nessa mensagem, vem aqui na frente, nós vamos orar pela tua vida. E as portas vão começar a se abrir para você no nome de Jesus. Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Não fica aí titubeando, não, cocheando em dois pensamentos. Vem aqui à frente e faça um propósito com Deus. Eu quero que esse ano de 2026 seja o melhor ano da minha vida. Se você acredita, se você tem fé para isso, vem aqui à frente. Hoje, quem sabe, vai ser o melhor dia da tua vida, a melhor noite da tua vida. O que o grupo de horror preparou? Pode cantar. Venha com o coração aberto. O inimigo tem palácios embaraços, porque Deus te escolheu, meu irmão, para me envergonhar. Você pode estar no Mas deserto, não vai, você pode estar em um labirinto, porque eu não você estou pode estar no sozinho fundo do poço nesta noite. nessa guerra está Oxalá que você está no fundo do poço, porque não dá para olhar para baixo, mas olhe para cima, olhe para cima, porque é do alto que vem a resposta para você. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Acredita nessa promessa. faz pães de frio. Não foi homem, mas foi Mesmo que Deus. bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. E abre seu coração, abre seu coração, e adore, adore.
Deus te dá escape e livramento. O inimigo tem laços em vai te usar nesta embaraço. noite. Deus vai te usar. Mas não A unção que está sobre esse lugar vai fazer a diferença na tua vida. porque eu não estou sozinho. Essa guerra está comigo. O braço forte do Senhor. Ele é aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na estéreo faz pães de fios. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de Tem guerra, gente se humilhando, tem gente chorando, tem gente quebrando, tem gente se humilhando, se debruçando, se prostrando, adorando o nome do em Senhor. tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O Espírito Santo está trabalhando aqui nos corações. Tem gente recebendo, tem gente recebendo.